Boa tarde a todos e a todas, então. A gente está dando início a mais uma atividade aqui do Laboratório de Ensino de Matemática, da Faculdade de Matemática da UFPA, Campus do Marajó Breves. Hoje é com muita satisfação e alegria que a gente está recebendo a professora Irene para uma conversa sobre a estatística na formação do professor de matemática da educação básica. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Irene, né? Depois a professora fique à vontade se julgar necessário acrescentar mais alguma questão aí, né? A professora Irene é mestre em estatística e doutora em educação pela Unicamp, pós-doutora em educação matemática pela PUC de São Paulo, e atualmente é professora do programa de mestrado em Educação Matemática da Universidade Estadual de São Paulo. À vontade, professora, a palavra é com a senhora. Olá, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar trocando ideias com vocês, né? E eu preparei um material e, na verdade, eu gostaria que a gente encarasse isso como uma conversa, tá bom? Então, eu sempre costumo dizer que eu coloco caraminholas na cabeça das pessoas. Então, a ideia é essa. A ideia é um pouco parar para pensar, como é que podemos ensinar estatística e por que ainda enfrentamos tanta dificuldade no ensino de estatística, tá certo? Eu preparei um material, esse material eu vou deixar disponível para o professor Robinson, quem quiser ter acesso é só solicitar a ele, tá bom? E a palestra, então, é a estatística na formação do professor da educação básica. Prestem atenção. Vocês estão conseguindo ver? A câmera da senhora está desativada, não sei se era a intenção da senhora deixar desativada. Tá, então deixa ver como é que... Só um pouquinho, deixa eu ativar, então, a minha câmera. Vamos ver. A minha câmera está desativada, mas vocês estão enxergando os slides. Isso, a gente tem slides. Tá, é porque eu devo... O importante é os slides, tá bom? Porque eu até prefiro não me ver, porque quando eu me vejo, eu me atrapalho, tá bom? Tudo bem, da maneira que a senhora achar melhor. Tá bom, então tá. Então, veja só, o que eu quero conversar com vocês e como é que eu pensei essa conversa. Primeiro, eu foquei a formação do professor de matemática da educação básica, tá? Porque se eu pensasse em uma amplitude maior, eu também teria que trabalhar a estatística na perspectiva da inferência, né? E eu não fiz isso, eu me dediquei, pensei só na estatística para a educação básica, tá? Bom, então, qual o objetivo dessa conversa? Eu quero, junto com vocês, refletir sobre as contribuições da estatística na formação do professor de matemática da educação básica, formado nos cursos de licenciatura em matemática. Estou colocando isso porque também eu poderia pensar na formação do pedagogo, mas aí eu teria que calibrar a minha fala para esse público, tá? E o que eu pretendo abordar nessa fala? Primeiro, a BNCC, tá? Quero olhar que conteúdos, que competências e que habilidades a BNCC orienta para o ensino de estatística na educação básica. E eu vou mostrar a vocês que a BNCC, eu não sei se quem fez, ele já fez assim ou não, mas a perspectiva de como deve ser ensinada a estatística na educação básica é visando o letramento estatístico e o ciclo investigativo. E mais, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, e eu quero agora conversar com vocês sobre o que a gente está chamando de inferência informal, como uma perspectiva de uma nova abordagem de ensinar estatística na educação básica. Então, eu vou me centrar nessas 5 palavras-chave, tá certo?
E eu vou começar pela BNCC. E eu não vou ler tudo, eu só vou pensar algumas questões que são importantes, tá? Então, a BNCC tem 10 competências gerais, né, para serem desenvolvidas na educação básica. Dessas, eu pego especialmente, eu acho assim, a competência 7 é fabulosa, né? Ela disse que nós devemos ensinar, preparar os estudantes para argumentar com base em fatos, defender ideias, né? Tomar decisões que respeitem, que promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, etc. Tá? E outra competência super importante é a competência geral 10, né? Em que diz que, assim, nós devemos promover uma formação que leve o estudante a agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, certo? Pautados nos princípios éticos, democráticos, inclusíveis e sustentáveis. Então, isto é o que deve nortear o nosso ensino na educação básica. Não só de estatística, matemática, mas eu acho que tudo. E lembrar que a própria BNCC, ela define o que é letramento matemático, né? Então, o que é letramento matemático? São as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Isso? De modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas. Eu quero que vocês guardem a palavra conjectura. Porque o que é uma conjectura? A não ser uma hipótese, né? Então, e tudo isso para quê? Para compreender esse mundo em qual nós vivemos, né? E para que esses estudantes possam atuar nesse mundo, né? Visando a investigação, né? Como um princípio onde eu aprendo por curiosidade, por gosto, eu preciso responder, entender, né, esse mundo que está à minha volta, e eu tenho a matemática, eu tenho a estatística como ferramenta para essa compreensão. Tá? Relativamente à matemática, as competências 4, 7 e 8, né, elas nos dizem o quê? Nós precisamos fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, presentes nas práticas sociais e culturais. Tá? Prestem atenção que a BNCC, os PCN já faziam isso. Eles nos orientam para trabalhar de uma forma holística, né? Não vamos olhar um fenômeno, agora vou modelar matematicamente. Não. Nós precisamos olhar esse fenômeno, esse problema, essa situação que nós queremos resolver, entender, né, de uma forma holística, certo? E isso, essa forma para investigar, organizar, como é que nós vamos organizar esses dados, como é que nós vamos aprender esse fenômeno a partir das ferramentas que a matemática e a estatística nos fornecem, certo? Eu acho a palavra urgência social é uma das palavras-chave mais bonitas da BNCC, né? E hoje, depois da pandemia, e depois de ver o Pantanal e a Amazônia pegando fogo, literalmente, nós devemos repensar o nosso papel enquanto professores e a formação desses meninos que estão ali, que vão herdar esse mundo, né? E isso com o respeito, né, com princípios éticos, e com o respeito de opiniões, né, das pessoas e dos grupos, né? E claro que outras palavras-chave que estão dentro da própria BNCC, né, temos a cooperação, o coletivo, o planejamento, o desenvolvimento de pesquisas, tá certo? Então, a BNCC já diz que nós temos que trabalhar nessa perspectiva, tá certo? Bom, quando nós vamos para a estatística, né, a estatística entra no currículo da matemática já em 1997 com os PCNs, tá? Mas se nós olharmos tudo, lermos tudo e frisarmos, né, pegarmos os conteúdos, os objetos de conhecimento da estatística, o que nós temos? Temos que ensinar gráficos, né?
pictograma circular, barras simples, compostas, linhas, histograma, ramos e folhas, e da caixa, que hoje, né, que a BNCC introduziu o ramo e folhas e o diagrama da caixa, o box plot, tá certo? Não estão explícitos o gráfico de pontos, não estão explícitos o gráfico de haste ou bastão, nem o diagrama de dispersão, que são importantes, ao meu ver, deveriam ter sido inseridos, né? Em termos de tabela, quando você vai olhando, o que a BNCC diz em relação às tabelas estatísticas, ela frisa muito a tabela de distribuição da frequência, ela não fala explicitamente de tabelas estatísticas, e eu acho que deveria ter falado, porque há uma diferença muito grande entre uma tabela estatística e uma TDF, né? E também, quando você vai olhar a TDF, né, a tabela de distribuição de frequência, ela não frisa o poder das frequências, absoluta, relativa, linha, coluna e total, né? Eu acho isso uma pena, por quê? Porque quando você olha uma tabela de dupla entrada, você pode calcular a frequência relativa tanto por linha, por coluna, como o total. E isso tem a ver com a hipótese subjacente que você tem por trás de aquilo. Como assim? Se você está relacionando, por exemplo, acesso ao ensino superior e classe social, você está diante de uma tabela de dupla entrada, duas variáveis qualitativas. E o que você está conjecturando por trás dessa TDF? Você tem uma hipótese, e uma hipótese estatística. Claro que você não vai fazer um teste aqui quadrado, mas você pode, sim, já trabalhar de forma informal a inferência que está por trás, que é a relação, a possível relação entre a classe social, né, e o acesso ao ensino superior. E para você testar essa hipótese, sem entrar na inferência estatística, você precisaria olhar, comparar as frequências relativas, certo? Agora, você tem que saber qual a variável, dependente, independente, quem está na linha, quem está na coluna, para você calcular a porcentagem ou de linha ou de coluna, porque dependendo, né, você vai comparar a estrutura percentual. E, infelizmente, a BNCC não chama atenção desses conceitos, né? Das medidas de tendência central, todo mundo sabe, média, mediana, moda, né? A medida de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão, e as medidas de posição não estão explícitas, mas no momento em que nós vamos ter que ensinar o box plot, nós vamos ter que ensinar os quartis, certo? Tá? Aqui também eu queria fazer uma colocação, porque nós submetemos um artigo, uma revista, e a gente tinha colocado medidas de posição, e o parecerista, caramba, quase que nos esgoela, porque ele disse que as medidas de tendência central eram medidas de posição. Sim, são medidas de posição central. Os quartis não são medidas de tendência central, certo? Então, são medidas de posição, de ranking, de posto, tá? Quando a gente vai para probabilidades, o que nós temos que ensinar? Espaço amostral, discretos ou não, espaços, né, eventos equiprováveis ou não, probabilidade clássica, frequentista, probabilidades de eventos da união, da independência e dependência de eventos, né? E se vocês olharem, quem faz estatística no ensino superior, quem foi olhar, quem trabalhou já com o teste Q quadrado, né? Quando você vai fazer o teste de independência, né? Qual que é tua hipótese nula? E o que está por trás disso? É uma TDF, uma tabela de distribuição de frequência, o que está por trás é se a probabilidade de dois eventos, né? Se os dois eventos são independentes, então a probabilidade conjunta será igual ao produto de probabilidades marginais. E isso nós teríamos que estar trabalhando na educação básica. Não a hipótese, mas qual o sentido, qual o significado de dois eventos independentes ou não, né? O diagrama da árvore, acho que todo mundo trabalha bem direitinho, e os experimentos aleatórios sucessivos, né? Então, quando você vai, o Tiago Campos acabou de defender a sua dissertação, ele fez um estudo em todas as universidades aqui da Bahia,
públicas, né, 9 universidades. Ele fez um estudo analisando as disciplinas de estatística na formação do futuro professor no curso de licenciatura, né? Mais um pouco ele já defendeu, ele só agora está nas revisões, e depois deverá estar disponível esse trabalho, tá certo? Então, quando você olha qual é a demanda, né, por conhecimentos de estatística no ensino fundamental, aquilo que eu falei é extremamente simples, os conceitos são simples, né? É claro que aparece o ciclo investigativo, aparece a questão, aqui não aparece o letramento, mas se a gente olhar as competências e habilidades, aparecem, né? E mesma coisa, no ensino médio, aparece de forma muito explícita a realização de pesquisas, né, amostrais. O que implica necessariamente no conceito de amostra e amostragem. Não matematicamente, como que eu faço uma amostra estratificada, mas minimamente nós temos que saber o que é uma amostra simples, o que é uma amostra estratificada, o que é uma amostra sistemática, como é que isso pode ser feito. E pode ser feito de uma forma bastante simples na educação básica. Tá certo? Em termos de habilidades, nós podemos olhar, se eu vou olhar com a lente da estatística, né? Quando eu olho as habilidades que são propostas para a matemática, eu vejo que quase todas elas dialogam com a estatística, certo? E mais, não só da matemática, quando você vai para ciências sociais, humanas e sociais, ou quando você vai para ciências da natureza, biologia, física, química, você também pode fazer interlocução com as diversas áreas. Isso por quê? Né? Porque a pergunta seria, o que é estatística? Né? Então, eu deveria começar, o que é estatística? Né? Estatística, para muitos, não é nem ciência, né? Porque ele não tem um objeto próprio. O que é o objeto da estatística? São os dados. E os dados são das outras áreas do conhecimento, certo? Então, ela não tem objeto. Então, o que ela faz? Ela desenvolve ferramentas para analisar os dados. Para quê? Para extrair dos dados informações que nos permitam aprender o fenômeno, o problema que estamos estudando. Tá? E isso implica, e aí que está o grande problema e o grande desafio da formação do professor de matemática, é que, em geral, o professor de matemática ele está muito acostumado a trabalhar com variáveis e grandezas matemáticas, físicas, e não está acostumado a trabalhar com variáveis conceituais, com taxas, com índices, né? Então, talvez ali esteja um dos grandes problemas do ensino de estatística na educação básica, certo? Bom, e com que perspectiva esses conceitos, conteúdos devem ser ensinados, né? Quando a gente olha as competências gerais preconizadas pela BNCC, nós vamos ver que ela está pautada naquilo que a gente chama de letramento estatístico, né? E para isso nós utilizamos como referencial o GAL, né? Que ele tem um modelo que, para mim, até hoje, é o melhor modelo. Por que é o melhor modelo? Porque o GAL diz que o letramento estatístico é composto por dois grandes componentes, o cognitivo e o atitudinal, né? E é óbvio que, para eu compreender qualquer problema, primeiro eu tenho que ser letrado, porque se eu não consigo ler, não adianta, né? Segundo, eu tenho que ter um conhecimento matemático, não preciso de Bhaskara, não preciso de Ruffini, não preciso de esses grandes, eu preciso saber coisas básicas da matemática, né? Taxa de variação, número relativo, número composto, percentagem, enfim, né? Mas minimamente um ferramental matemático básico que me ajude a entender. Eu preciso de um conceito básico de estatística, certo? E aí eu preciso saber de onde vêm os dados. Eu preciso ter uma familiaridade com ideias estatísticas. E aí, quando falamos em familiaridade com ideias estatísticas, eu tenho que saber o que é variabilidade. Eu tenho que saber o que é aleatoriedade.
E esse é um dos grandes problemas para mim. Eu vou mostrar para vocês depois, né? Claro que eu preciso saber como o dado vai ser tratado e como ele vai se convertendo, né? Em medidas resumo, em gráficos, em tabelas, tá certo? E o GAL coloca dois componentes que para mim são a chave, que é o conhecimento do contexto. Então, como é que eu vou me posicionar sobre aderir ou não ao isolamento social durante a pandemia, se eu não consigo entender o que é pandemia, não consigo entender o que é taxa de contágio, eu não consigo entender o que é a vulnerabilidade de uma pessoa que tem uma certa faixa etária ou que tem uma comorbidade. Eu preciso entender o contexto para poder usar, né, esse conhecimento estatístico, tá certo? E ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que para mim é o cerne da questão, é a competência para elaborar questões, que é o que a gente vai trabalhar bem nessa fala. E, obviamente, todos nós, né, temos nossas crenças, nossas atitudes, que moldam a nossa forma de ver o mundo, certo? E qual é a grande questão ali? Que essa forma de ver o mundo, certamente, pode embasar a minha forma de ver o mundo, né? Hoje nós enfrentamos uma corrente muito grande de anticiência, tá? Eu não acredito que os terraplanistas acreditem que a Terra é plana, não. Mas são as crenças que eles têm, essa posição para defender uma ideia, com que faz com que eles fiquem cegos, enceguecidos. Então, o que significaria ser letrado? Seria ter essa capacidade de você perpassar a sua crença e atitude e olhar um pouco mais, né, de uma forma mais geral, de uma forma menos, como eu diria, né, menos viesada por nossa crença e atitude. E isso é que vai determinar a postura crítica. Então, quando a gente pensa no letramento estatístico do GAL, nós estamos, se a gente quisesse ensinar nossos alunos nessa perspectiva, nós vamos ter que sair da caixa. Não dá para continuar sendo um professor de matemática que dá fórmula, não dá, certo? E aí, bom, uma coisa que, além, né, desses componentes, o GAL coloca com muita maestria, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz, olha, o contexto é multivariado, né? E está envolto em incertezas. E eu acrescentaria mais, está envolto em paixões, né? Que vão se digladiar, como estamos vendo hoje, tá certo? Um outro componente para ensinar estatística, ao meu ver, é o ciclo investigativo. A Carmen Bataneiro, ela não chama de ciclo investigativo, ela chama de projetos, né? E muitos outros, hoje, na área de ciências, eles chamam de ensino por investigação. É a mesma coisa, para mim é a mesma coisa, porque o ciclo investigativo não é nada mais que o ciclo da ciência. Como é que você faz pesquisa? Qual é a vantagem desse modelo da Wilde e Pfeffinger? A vantagem é que ela vai, digamos, olhar numa perspectiva do pensamento estatístico. Então, o que é pensamento estatístico, né? Então, pensamento estatístico é a capacidade de você olhar um problema, claro que tem que ter evidências empíricas, porque senão eu não consigo usar estatística, né? Pensar nesse problema, entender como ele funciona, e isso vão ser traduzidos em variáveis. Eu preciso coletar essas variáveis, muitas delas não serão empíricas, serão conceituais, e preciso delinear instrumentos. Eu preciso pensar em como vou colher essa amostra, que tipo de amostragem eu vou fazer, né? E aí eu preciso conjecturar a priori o que eu quero responder, quais são as perguntas que eu quero responder. Com isso tudo, eu faço o planejamento, né? Eu vou fazer o planejamento de como eu vou levantar os dados, quem são os meus sujeitos, como é que eu vou delinear o instrumento, como que a priori eu vou analisar os dados. Muitas vezes, quando a gente faz levantamentos estatísticos, o pessoal coleta um monte de dados, metade vai para o lixo, nem dá para fazer análise, não pode.
quando a gente faz um levantamento, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, para que eu levanto essa variável? Como essa variável vai ser instrumentalizada, operacionalizada? E como é que eu vou analisar? Né? Tá? Quando eu estou com os dados, eu preciso arrumar esses dados, tá? E aqui, quando eu estou falando, eu não estou falando, vou ensinar a média, pego um conjuntinho de dados e calculo a média. Não, eu estou pensando na perspectiva do letramento e do pensamento estatístico. Então, eu tenho que saber a origem dos dados, para que eles foram coletados, como eles foram coletados, tá certo? Tá? E, claro, eu preciso saber as ferramentas, eu preciso saber a média, a mediana, a moda, enfim, né? E depois de tudo isso, né, eu preciso analisar e pegar o todo novamente e responder as perguntas que eu fiz, né, e que podem gerar novas perguntas, e assim nós vamos nesse ciclo investigando, compreendendo esse fenômeno em estudo. E, obviamente, que estatística é sinônimo de interdisciplinaridade. Por quê? Simples, porque a matéria-prima são os dados, né? E os dados não são da estatística. Os dados são da epidemiologia, da sociologia, da ciência política, e mais, ela é sinônimo de transdisciplinaridade. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando um problema de urgência social, como, por exemplo, qual a percepção dos estudantes sobre aderir ou não ao isolamento social na pandemia, certo? Eu estou trabalhando com posturas, com questões éticas, né? E a estatística matemática, ela tem um viés muito pragmático, e ela é usada para, literalmente, manipular a formação de opinião das pessoas, para o bem ou para o mal, né? Quando a gente comunica resultados de investigação no campo acadêmico, nós temos regras éticas, né? Qualquer pesquisa que a gente faça na academia, nós somos obrigados a colocar todo o percurso metodológico, arcabouço teórico. Por quê? Porque qualquer outro cientista pode refazer a pesquisa que eu fiz e deverá ter resultados muito similares ao meu, com diferenças, claro, de pequenas diferenças, mas ele vai chegar às mesmas conclusões. O que acontece quando você faz uma pesquisa eleitoral? O que acontece quando você levanta dados porque você quer saber, agora, por exemplo, na corrida para a vacina, né? Até que ponto nós sabemos que todos os protocolos, de fato, estão sendo respeitados com o tempo, né? Porque existem protocolos. Mas nós sabemos que por trás disso também está uma indústria bilionária, né? Das indústrias farmacêuticas, as corridas, o poder. Então, a pergunta, né, que a gente sempre se faz, quando tem um resultado que envolve dados estatísticos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem interessa, quem paga, quem patrocina, quem ganha, o que ganha, tá certo? Então, a gente não pode ser ingênuo e achar que, porque, fez uma pesquisa estatística, tá tudo bonitinho, tá respeitando todas as normas éticas. Não, a gente tem que aprender, aí vai entrar o Gal, quando ele diz que nós devemos ensinar na perspectiva de instrumentalizar o estudante a fazer perguntas, questionar, né? Perguntas críticas, argumentar, contra-argumentar, com evidências empíricas e com ferramentas matemáticas estatísticas, e não com a paixão de quem está envolvido em um lado ou outro lado, certo? Só para dar um exemplo, né, muito rapidamente, olha quanta quantidade de conceitos que não tem nada a ver com estatística, se você precisa e você quer entender a pandemia da Covid-19. Você sabe o que é taxa de contágio? Você sabe o que é taxa de mortalidade, taxa de incidência, crescimento exponencial? Você sabe, certo? Mas, de repente, você tem que saber o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, o que é uma endemia. Você tem que saber tudo isso para quê? Para você falar com propriedade, né? Como a matemática vai
modelar esse fenômeno, né? Olha quanta matemática existe por trás desse gráfico. É um diagrama de dispersão, certo? Onde você está contrastando a taxa de contágio, que é uma média, com a letalidade, que é quanto por cento dos contagiados morrem, que é diferente da taxa de incidência, né? E se você olhar aqui, né, então, você pode verificar que a escala não é uma escala linear, também não é uma escala logarítmica, portanto, nós temos que ter bastante preparo matemático para poder compreender esse gráfico. E eu preciso tomar decisão. O que é achatar a curva? Né? Então, mas eu preciso entender. E eu acho que achatar a curva todo mundo entendeu, né? Porque foi veiculado de uma forma bastante, até diria assim, agradável, né? Por exemplo, essa tira do Fernandinho, não lembro mais o nome do menino, Armandinho, né? Vocês podem ver, né? E nós temos, né? Quando a gente vai, acho que todo mundo ficou muito assustado, muito abalado com a pandemia, e nós temos lições. A gente já viveu, a humanidade já vivenciou isso, né? E não só a pandemia da gripe espanhola, como a peste bubônica, enfim. E aí eu gostaria de recomendar vocês a lerem um artigo do jornal Nexo, que ele faz uma trajetória das grandes epidemias que assolaram a humanidade, né? E aí, bom, agora é tudo matemática, né? E quando e aqui o Gleidson, que é me orientando, que está ali também, acho que ele está assistindo, o Gleidson tem na sua dissertação, ele vai trabalhar sobre isso, o modelo exponencial, o modelo 2 elevado a x, sim, mas o nível de contágio, o número de pessoas que se contagiam, ou o número de pessoas que vêm ao óbito, não é uma função matemática 2 elevado a x ou 1,8 elevado a x. Não é matemático, né? Ele tem uma variação e precisará, então, de um tratamento estatístico que, via de regra, vai ser pelos mínimos quadrados, né? E só para fechar sobre esse exemplo do multivariado, do multifacetado, que é esse fenômeno, que vai envolver epidemiologia, biologia, química, medicina, sociologia, ciência política, certo? E matemática e estatística. Então, vocês podem, só para fechar, ver no que dá, né, a política de saúde adotada pelos países e suas consequências. Não é à toa que somos o segundo país com maior mortalidade absoluta, né? A gente provavelmente vai ficar em terceiro lugar, porque a Índia é 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? Então, não tem como, eu acho que eles vão chegar, talvez, até no primeiro lugar. Mas é preciso ver a correlação entre essa alta mortalidade e as políticas adotadas pelos países. Bom, então, se passaram mais de 20 anos, desde os PCNs até 2020, a pergunta é, por que depois de 20 anos, mais de 20 anos, ainda nós observamos tantas dificuldades no ensino estatística na educação básica? E por quê? O que me chama mais atenção é o seguinte, veja só, se você pensar qual é o fundamento matemático, qual a ferramenta matemática de tudo que temos que ensinar na educação básica, é muito pouco. São as 4 operações fundamentais, temos que levar ao quadrado, tirar a raiz, mas isso é fácil, mais fácil que básica, não é não? O conceito mais difícil, não se compara a um Ruffini, por exemplo. Então, por que enfrentamos tanta dificuldade? Por que é tão complexo? E aí, eu vou, inclusive, depois eu gostaria que vocês fizessem perguntas sobre o que eu vou colocar. Eu falo assim, precisamos sair da caixa. E eu vou colocar alguns exemplos aqui, em que nós trabalhamos conceitos extremamente simples, mas
Tá? Então, nós trabalhamos, por exemplo, um conceito que é variável. Se eu perguntar para vocês o que é variável, e eu, depois, quando começarmos na conversa, eu gostaria que alguém me dissesse o que é variável. O que é variabilidade? Qual a diferença entre uma variável matemática e uma variável estatística? Como medir as variáveis? Qual o papel das variáveis em uma relação? Quem é independente, quem é dependente? É correlação, é causalidade, é função, né? Como coletar, como tratar, que tipo de amostra, tá certo? E aí, eu acho que a gente precisa pensar em ensinar na perspectiva da inferência informal, que pode ser uma pista, tá certo? Então, só para aguçar a conversa, olha só, nós temos aqui, essa aqui é a dissertação do Cláudio trabalhou com isso. Então, quando você trabalha, por exemplo, a relação entre a área do círculo e o raio, você está numa relação determinística, as duas são variáveis. Quando você trabalha o crescimento, tanto pela altura quanto pela massa corpórea de uma criança, né? Você não está mais numa relação determinística, né? Você pode pegar todas as crianças de 2 anos, né? Você não vai encontrar, ou sim, pode até encontrar, mas duas com o peso exato, com a altura exata, não. Você vai ter uma variabilidade inerente, além de que ele pode tomar valores em um intervalo, certo? Então, quando você olha as variáveis, grandezas, raio ou área do círculo, qual que é a definição? É formada por todos, né, todos os x que pertencem a um número reais entre 0 e 1, ele é limitado. A altura do menino também é exatamente a mesma definição. Qual o problema? Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo só para a gente olhar, né? Botei o nome de meninos com altura e sexo. Então, se a gente colocasse esses dados no dot plot, o diagrama de pontos univariado, qual o problema? Que aí está no primeiro gráfico. Qual o problema? Se eu tenho 2 pontos, eles vão coincidir e eu não consigo enxergar, certo? Então, eu vou usar o dot plot empilhado. Então, eu vou empilhar quando ele começar a coincidir. Pergunta. Todo mundo calcula a moda. Será que faz sentido calcular a moda em uma variável quantitativa ou contínua, ou quantitativa discreta que toma muitos valores? Olha, eu vou escrever um artigo dizendo que isso não, tem que ser abolido. Por quê? Porque não tem sentido. E eu vou mostrar para vocês por que não tem sentido. Né? Então, esses dados que estão ali empilhados, a gente faz uma partição desse espaço amostral, não é isso? Aí, por essa partição, a gente conta, e aí você vai enfrentar outro problema. Quantos intervalos eu vou calcular? Tal? É intervalo semiaberto, semifechado, fechado, não pode ser fechado, né? E aí eu tenho o dot plot empilhado, eu tenho o histograma, eu tenho o polígono de frequência. Mas o que eu quero com tudo isso? Eu quero saber qual a altura das pessoas. Eu preciso de um número que resuma tudo isso. Um número só pode ser muito pouco, né? É muito, mas eu preciso comparar os países, eu preciso comparar os estados, então eu preciso de medidas, que a gente chama de medida resumo, que me contem o comportamento dessa variável. Então, quando a gente olha o polígono de frequências e o histograma, vocês podem ver que existem 2 modas, e que isso provavelmente se deve à influência do gênero. Né? Então, quando você vê o dot plot já separado, vamos olhar mais aqui, aqui nós temos o diagrama de ramo e folhas, que a BNCC diz que nós temos que ensinar. Eu não gostei muito da ideia, não sou a favor não, porque é bem complexo para números, porque você tem que começar a arredondar, e isso é complicado para se trabalhar na educação básica. E também acho que não tem muito sentido, tá? Então, à direita você tem o diagrama de ramo e folha, eu fiz coloridinho. O que é um diagrama de ramo e folha? Qualquer variável, dependendo da grandeza dele, você vai, por exemplo, se teu número, tua variável, toma só 2 dígitos,
decena e unidade. A decena vira o ramo e a unidade vira a folha. Se você está na centena, a centena vira o ramo e a decena vira a folha. E cadê a unidade? Você vai ter que arredondar. Sim, senhor. Tá? Já tá na minha hora? Pode contar, professora, conta. Tá, eu já estou quase terminando, tá bom? Aqui. Então, aí você vai agora, você vai ter que ensinar o box plot, certo? Então, o que é o box plot? O box plot é uma caixa, ela está limitada pelos quartis e os valores extremos ou os limites, né? Esse gráfico é extremamente poderoso para a estatística, para a inferência estatística. Só que eu acho que vai ser mais um problema para a educação básica. Mas vamos lá, vamos ter que ensinar. Então, vamos ter que desenvolver sequências de ensino, vamos ter que trabalhar material didático para ensinar o box plot. Quando a gente tem esse conjunto de dados, o que eu quero saber se as meninas são mais baixas que os meninos, eu quero saber se eu fosse uma vendedora de sapatos ou uma vendedora de roupa, eu precisaria saber quanto M, quanto P, quanto G eu vou comprar, e se você perguntar a um lojista, ele sabe qual a proporção, né? E é para isso que nós temos as medidas estatísticas, certo? O Cláudio Santana, ele trabalhou com as variáveis antropométricas e trabalhou com o dot plot, não trabalhamos com o box plot. Aqui ele trabalhou a altura, envergadura, massa corpórea, para você verificar como as variáveis, né, a maior variabilidade, a menor variabilidade, e aí você pode passar o conceito de média, desvio padrão. Se eu perguntasse para vocês, o que vocês falariam se eu diria que a envergadura dos braços é, em média, 1,60 m com 10 centímetros de desvio padrão? Ou que a massa corpórea é de 60 quilos com um desvio padrão de 7 quilos? Faz sentido para vocês? Né? Depois podemos retomar isso nas discussões, tá certo? E o Cláudio, ele trabalhou com a relação entre duas variáveis. E aqui, por exemplo, quando vocês estão ensinando funções, vocês trabalham covariação, né? A covariação determinística. Em estatística, nós vamos trabalhar a covariação estatística, ou seja, por cada delta X, quanto varia, em média, o delta Y, certo? E aí você tem, na dissertação, o Cláudio trabalhou com o que a gente chama de eye-fit, ou ajuste ao olho, que é uma técnica bastante utilizada, né, para ensinar a regressão, ajuste para a função linear, né, e você poderia também ajustar outras funções desde que você linearizasse primeiro, né. O Cláudio, ele trabalhou a massa corpórea, o IMC, né? Então, aqui vocês têm o diagrama de dispersão, né? Os pontinhos laranjas são da relação entre a altura e envergadura dos braços, e os pontinhos vermelhos são altura e massa corpórea. E se você olhar à direita, você tem um diagrama de dispersão, só que ele está colorido dentro, pelo IMC, por faixas de IMC. O verde claro é quem está no peso normal. Amarelo, sobrepeso, amarelo mais escuro já na obesidade número 1, o verde escuro, obesidade 2, e o vermelho, obesidade 3. Moral de história, o trabalho que foi feito por Cláudio foi um curso técnico do ensino médio técnico em nutrição, e os meninos, a maioria, estava acima do peso. Tá? E, já encaminhando para finalizar, um dos grandes problemas, para mim, que o professor enfrenta é com a definição de variável. Né? Então, nós temos dois tipos de variáveis, a empírica, aquela que tem um referente no mundo observável, e a variável conceitual, que ela é teórica. Na empírica, que todo mundo pode olhar, pode ver, né, nós temos, além
de algumas nuances é como se operacionaliza. Então, um exemplo ali bem simples, que é a variável idade, eu posso tratá-la como uma contínua, posso fazer grupos quinquenais contínuos, com intervalo semiaberto, posso discretizá-lo, pergunto simplesmente quantos anos completos você tem, e não é arredondamento, porque ele simplesmente corta só deixa o inteiro, né, não importa os decimais. Posso trabalhar com faixas quinquenais discretas, posso trabalhar em grupos, né, fazer uma escala ordinal e ainda posso fazer uma escala nominal. Agora, uma variável conceitual, como, por exemplo, quão saudável é sua alimentação? Eu posso lhe perguntar, você tem hábitos alimentares saudáveis? Você fala assim, não, né? Me diz muito pouco. Aí posso te perguntar, quão saudável é teu hábito alimentar? Aí minha escala melhorou um pouquinho, porque tenho, né, 5 possibilidades. Eu posso te dar uma escala de 0 a 10 e você colocar aonde? Ou posso construir uma escala de Likert, né? Uma escala de Likert muito utilizada para medir variáveis conceituais, como, por exemplo, o trabalho que a gente publicou na revista Renzima, que é a dissertação do Antônio Vital, né? A gente trabalhou com os estudantes, como eles percebiam a sua alimentação, chamou complementar, porque era na hora do recreio, né? E, então, a grande questão, para mim, que é como ensinar estatística na educação básica, eu acho que todo mundo sabe ensinar a média, eu acho que todo mundo sabe ensinar a mediana, sabe ensinar a moda. Mas eu acho que quando a gente olha uma tabela de dupla entrada, a gente tem que começar a conjecturar, né? Então, eu tenho uma tabela de dupla entrada, por exemplo, animal de estimação e favorito, o mascote favorito e gênero. Quando eu tenho essa tabela, se eu tenho essa tabela, é porque eu acho que as meninas têm preferências diferenciadas dos meninos, ou eu quero rebater essa diferença. Isso é inferência informal. Eu estou conjecturando uma hipótese, e a partir da estrutura percentual, eu vou argumentar se isto, né, é plausível ou não. Até quanto de diferença em termos percentuais me dá uma evidência de que não seria mais apenas ao acaso, mas uma tendência de relação entre essas duas variáveis. Certo? Então, quando realizamos os levantamentos, nós precisamos pensar nessas conjecturas. E não precisamos fazer um levantamento enorme. Pode ser simplesmente trabalhos como a gente tem visto aqui na Bahia, tem vários trabalhos feitos pelos professores dos anos iniciais, elaborando conjecturas maravilhosas, né? E, claro que não com essa sofisticação de comparar as estruturas percentuais, mas nós poderíamos fazer isso, né? O Tiago, que acabou de defender a sua dissertação, a gente, com ele, fizemos uma entrevista, passamos um instrumento com 34 estudantes da licenciatura, e colocamos 7 questões. Dessas 7 questões, uma delas era uma tabela de dupla entrada que relacionava a classe social com acesso ao ensino superior. E a pergunta era, qual porcentagem de linha, coluna, o total você escolheria para analisar a possível relação entre as duas variáveis? Todo mundo, a grande maioria, escolheu a porcentagem total, quando deveria ter escolhido a porcentagem de linha ou de coluna, dependendo de onde estava a variável independente. E, assim, a gente ficou muito atordoado com os resultados da pesquisa, porque na argumentação, a gente pediu para eles argumentarem. Se uma pessoa dissesse de que não é mais necessário política de cotas, olhando os dados, o que você responderia? Muitos utilizaram corretamente o raciocínio da porcentagem, acho que era de linha. Isso significa que esse estudante não sabe qual é o papel da porcentagem de linha, de coluna, ele sabe calcular.
mas ele não sabe que por trás disso, você tem as probabilidades marginais, você tem as probabilidades conjuntas, você tem a probabilidade de A dado B, né? O famoso teorema de Bayes. E a independência e dependência de eventos. Então, eu fiquei muito triste, porque eu também fui professora, né? E uma coisa que a gente tem visto, e o trabalho do Tiago mostra, é que as nossas universidades, nossos cursos, ofertam apenas uma única disciplina de estatística, tá? Onde tem que ser ensinado toda a análise exploratória de dados, tem que ensinar toda a probabilidades e tem que se ensinar toda a inferência estatística. Isso é humanamente impossível. Então, o que a gente faz? Passa corrido todos os conceitos e não fica nada na cabeça dos meninos, né? Então, eu acho que nós temos que repensar como estamos ensinando estatística nos cursos de licenciatura e como nós temos que pensar nessa formação de professores em nível continuado, né? E aí eu acho que o papel da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, o papel do GT12 é muito importante, né? Por isso que eu convido todos vocês a seguirem a página no Facebook, no Instagram, no próprio site da SBEM, se associem, porque, de alguma maneira, muitos dos que acreditamos que precisamos melhorar esse ensino, estamos fazendo pesquisa, né, na medida em que vocês também comecem a socializar esses trabalhos, né, nos mestrados tem se produzido muito material de muito boa qualidade, mas precisa chegar para a escola, né? E essa fala para os professores da educação básica é muito importante, tá certo? Eu vou deixar esse material com o professor Robinson, tá? E aí eu me coloco à disposição para as perguntas, ou dúvidas. Aí a gente pode estabelecer a seguinte dinâmica, pessoal. Quem se sentir à vontade e quiser fazer a pergunta diretamente para a professora Irene, só vai apontando aqui no chat para a gente poder ordenar a fala, e também quem não se sentir à vontade, quiser apenas escrever a pergunta no chat, a gente olha por aqui também. Quem gostaria de iniciar aí? A mesma professora. Pode fazer perguntas. Eu botei tanta caraminhola na cabeça de vocês. Professora, enquanto o pessoal vai se organizando aqui, então, para as perguntas, eu tenho uma questão. Pela fala da senhora, me parece que a senhora vê como um passo positivo a implementação da BNCC no que se refere ao ensino de estatística, exceto algumas falhas, né, de alguns pontos conceituais, enfim, que a senhora explanou no decorrer da apresentação, né. Eu queria só se a senhora pudesse discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sabe que a BNCC, por ser um documento novo, né, ela está passando justamente por esse momento de muitas críticas e também de muitos elogios no sentido dos avanços, né, e me parece que no caso específico da estatística, uma reclamação constante dos professores que a estatística ficava muito adormecida nos currículos, enfim, né, me parece que a partir da BNCC ela tem um protagonismo um pouco maior, não sei o que você pensa sobre isso. Então, eu sei que muitas pessoas têm muitas restrições à BNCC, tá? Mas, para mim, quando eu olho a BNCC do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de compreensão de leitura de mundo, eu olho
eu fico apaixonada pela PNCC, né? Então, a competência 7, a competência 10, são inspiradoras, né? Eu acho que assim, quando você olha a etnomatemática, quando você olha a educação matemática crítica, quando você olha todos esses pensadores matemáticos que falam que nós temos que ensinar uma matemática menos mecânica, uma matemática lúdica, uma matemática bonita, eu fico assim, eu acho que esse documento ele consegue fazer isso. Tá? Qual o problema que eu vejo? Né? Porque, primeiro, eu não sou matemática, né? E eu sempre compro briga com os matemáticos, mas eu acho que a formação do matemático é muito bitolada. Me perdoem, eu sei que vocês vão me apedrejar, mas eu diria que é muito quadriculada. Então, por exemplo, a minha formação é estatística, fazendo propaganda para estatística, né? Mas se eu ficar só na estatística matemática, eu estou frita. Tá? Por quê? Porque eu tenho que dar assessoria para o cientista político que quer fazer uma pesquisa eleitoral, eu tenho que dar assessoria para o biólogo que quer levantar os dados ali da poluição do rio Cachoeira. De repente, eu tenho que me apropriar do que é churume, do que os componentes físico-químicos da água. Eu não sei nada. De repente, eu tenho que trabalhar com epidemiologia. De repente, eu tenho que trabalhar com a mortalidade de jovens de 15 a 19 anos, aqui no sul da Bahia. Então, como o estatístico não tem um objeto próprio, né? Ele na verdade, a estatística é uma ferramenta que vai ser usada pela economia, pela administração, pela epidemiologia. O estatístico tem que ter um certo jogo de cintura, ele tem que se apropriar rapidamente daquele tema que ele vai dar assessoria, que ele vai trabalhar, e por isso que eu acho que tem mais resiliência, mais flexibilidade de pensamento. Já o matemático, não. Então, o que acontece? Eu vejo isso com meu neto, de 12 anos, 7ª série, está aprendendo matemática, né? Outro dia ele tinha que fazer expressões, eu conto sempre essa história, expressões, que é assim, um parênteses, 5 mais 2 elevado ao quadrado, raiz de 2 multiplicado por 2, enfim, uma coisa enorme. Primeiro, a letra dele já não é essas Coca-Colas todas. Segundo, o expoente ele tem que ser pequenininho em cima. Se por acaso a letra dele já é horrorosa, ele escorrega, ele vai multiplicar. E vai dar 0, certo? Então, e ele fica agoniado, e eu fico brigando com ele, porque eu falo que é para escrever direitinho, mas a mãozinha dele não dá, entendeu? Então, de repente, uma tarde inteira que poderia servir para você estar pensando coisas mais importantes se torna um inferno, né? Ainda bem que ele se reconciliou com a matemática e ele descobriu uns sites, então agora ele vai vendo as aulas no YouTube e ele está mais esperto e inclusive, as mães, porque eu estou também no grupo das mães, é meu neto, as mães estavam super preocupadas porque agora entravam em plano cartesiano e eu fiquei preocupada e falei assim, neto, você está conseguindo acompanhar? Vovó, já entrei no site, eu vi, já fiz, já consegui fazer. Falei assim, oba! Né? Então, qual o problema? Primeiro, quando você vê a estrutura curricular do curso de matemática, você não tem nada que te faça permear as outras ciências, em especial as ciências humanas. Né? Há uma ligação com a química, muito pouca, com a física, mais um pouco, talvez com biologia, mais um pouquinho, mas não tem nada para vocês trabalharem com, por exemplo, satisfação dos eleitores com relação aos seus governantes. Vocês não têm nada que possa trabalhar sobre o problema do suicídio. Né? Essas variáveis conceituais, vindas da psicologia, da sociologia, certo?
elas precisam de ser instrumentalizadas, precisam ser trabalhadas na sala de aula, né? Nós vemos os problemas que enfrenta a escola, mas não sabemos como poder trabalhar. Aí coletamos dados, entendeu? Então, acho que é isso que falta na preparação dos professores de matemática. Uma interlocução com as diversas áreas do conhecimento para você entender como esses fenômenos se comportam e como você pode traduzir isso em números, em evidências empíricas, em categorias de análise, para você poder, então, se posicionar e dar respostas, que eu acho que é isso que importa bastante agora, né? Então, esse é meu ponto de vista. Eu sou muito favorável à BNCC. Talvez em outras áreas tenha sido uma desgraça, eu não sei, mas no que estatística está maravilhosa. O Gilson pergunta aqui, professora. Boa tarde, professora. A estatística pode ser ensinada por atividade para os alunos do ensino básico? Como isso se daria? Eu tenho uma opinião bem assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque um ensino por projetos com o ciclo investigativo, ele demanda muito trabalho, né? Então, vocês podem ver, quem quiser ler a dissertação do Wellington Lobo, que fez com a vacina no 9º ano, do Vital, que fez com hábitos alimentares no 8º ano do ensino fundamental, o IMC do Cláudio, com variáveis estatísticas, no ensino médio, agora o Gleidson, são trabalhos que são robustos. Então, a gente tem que, não pode estar o tempo inteiro fazendo projetos. Na minha opinião, tem que fazer, eu, fosse professora, fazia um projeto para o ano todo, e os dados eu coletava, deixava o banco de dados colado na parede, e de vez em quando eu pegava as variáveis e trabalhava. Tá? Então, precisava de 2 variáveis qualitativas, uma tabela de dupla entrada. Então, pegava essas 2 e trabalhava com eles. Agora, preciso trabalhar a correlação, ou a função. Então, pegava outras 2 e trabalhava. Senão, a gente não dá conta. Tá? Também não adianta fazer muita coisa lúdica se você não fixar os conceitos. Todo o trabalho que você faça, no final, você tem que ter institucionalizado aquele conceito, senão não valeu nada, senão virou uma festa, né? Tá certo? Tem uma pergunta da Vera, ela pergunta, gostaria de saber o que falta para ter um curso de licenciatura em estatística no Brasil. Não, eu não acho uma boa ideia. Já teve uma única iniciativa lá pela década de 90, eu acho que foi na Federal do Rio Grande do Sul, eles tentaram, não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Primeiro, porque a matriz curricular do ensino médio, ela já é tão fragmentada, tem às vezes até 17 componentes. Você só tem 5 vezes 5, 25 horas de aula. Aí você fatia, né? Aí uma disciplina fica com 1 hora, 2 horas. Isso é uma desgraça. Segundo, que esse professor, coitado, para completar a carga horária, vai ter que pular em 7 escolas. Não, é impossível, não. É melhor que um matemático faça estatística, né? E é uma boa ideia. A estatística tem muito campo de trabalho, né? E uma coisa importante que vocês não sabem, que é o seguinte, se você pegar a matriz curricular da licenciatura em matemática e pegar a matriz curricular de estatística, vocês já fizeram a metade. Vocês só precisariam fazer as disciplinas de estatística mesmo, porque, olha, a gente estuda análise matemática, cálculo 1, 2, 3, equações diferenciais, tá certo? Isso vocês já estudaram, tá? Claro que a álgebra linear, isso faz parte do currículo do estatístico, não sei para quê, porque a gente joga fora depois. É para os puros, né, que vão fazer os métodos estatísticos. Mas a essência, vocês têm uma super formação. E eu vou botar mais uma caraminhola na cabeça de vocês. Não sei, prestem atenção nas instituições de ensino superior, quando tem um concurso de professor substituto para estatística, aparecem
da medicina veterinária, da agronomia, da economia. Nunca aparece. Nem o licenciado, nem o bacharel em matemática. Não aparece. Certo? E você olha, na matriz curricular, você só tem uma disciplina de estatística, no máximo uma optativa, enquanto que os agrônomos têm introdução estatística, tem delineamento experimentos 1, delineamento experimentos 2, economia tem introdução à estatística econômica, econometria, certo? Então, vocês têm as ferramentas matemáticas para dar um show, mas vocês têm pouquíssima estatística. Eu já disse isso aqui na minha universidade, mas ninguém quer me dar ouvidos. Então, mas vocês têm um potencial, um ferramental matemático super bom, que dê conta de serem estatísticos rapidamente. Tem uma pergunta também da Célia. Aproveitando essa discussão, gostaria de saber como você sugeriria uma disciplina de estatística na licenciatura em matemática, conteúdos e métodos. Olha, então, a dissertação do Thiago, né, ele mostra muito claramente olha, a gente analisou a matriz da UNEB, da UESB, da UESC e da UFES, da Feira Santana, da UFBA, da UFRB, da UFC, do IFBA e da UFOB. O que nós percebemos? Primeiro, a gente foi procurando todas as disciplinas de estatística. A UF de Feira Santana, a Estadual de Feira Santana, não tem nenhuma disciplina de estatística. A gente ficou desesperado. Como não tem? Como não tem? Eles têm em instrumentalização para o ensino da matemática 4. Quando você vai olhar lá dentro, é o que precisa ser feito para ensinar estatística para professor. Não tem nem sequer o nome de estatística, mas ele vai falando do ciclo investigativo, da investigação. Eles pegaram os PCNs, se inspiraram nos PCNs e fizeram uma proposição. Então, se eu fosse coordenadora do colegiado de matemática, eu colocaria como obrigatória, uma disciplina obrigatória, estatística para a educação básica, tá certo? Então, ela teria que trabalhar os fundamentos da estatística descritiva, ou da análise exploratória de dados, né? Trabalhando da perspectiva do letramento estatístico, do ciclo investigativo e de recursos pedagógicos para trabalhar. Ela teria que ter um link com o laboratório de ensino da matemática, tá certo? Porque hoje você tem o GeoGebra. Hoje você tem o Excel, que é poderoso. Então, se você tem o GeoGebra, que é gratuito e que vocês cada vez mais estão utilizando, e o pessoal, a comunidade do GeoGebra está desenvolvendo cada vez mais aplicativos, é tudo, meu Deus, você pode fazer a simulação, você vai colocando aquele negócio de controle deslizante, aí você vai vendo os pontinhos caindo, meu Deus, é tudo que você precisaria para enxergar o que é a média, o que acontece se você coloca um valor extremo, como a média é afetada, entendeu? Então, precisa que se faça um investimento. Eu tenho vários jovens aqui, eu tenho muita fé nesses meninos que estão se formando aqui no mestrado, que eles comecem a trabalhar. Vocês são muito jovens, vocês têm muita facilidade com esses aplicativos, né? Então, eu acho que tem uma perspectiva muito boa de se ensinar estatística, claro que matemática também, né, mas falando de estatística, e você entender o que é esse dot plot, qual que é o impacto de um valor extremo na média, na mediana, na moda, por que eu vou escolher a média, não a mediana, entendeu? Eu acho que precisaria se fazer isso. E eu deixaria a parte inferencial, teria um pedacinho de inferência estatística informal, tá? Na perspectiva da Macari e do Rubin, e aí deixaria como uma optativa a inferência estatística. E mais, eu faria uma campanha, né, nessas licenciaturas de se aproximar para a licenciatura, para a estatística, porque vocês sabem que estatística é uma das
profissões mais valorizadas no mercado, né? E você sabe que a UFBA está quase para fechar suas portas, porque não tem aluno, só entram 3 ou 4 por ano, e se forma 1 ou 2 por ano, né? É uma tragédia, mas é uma das carreiras mais promissoras que tem. Ô, Irene, Oi! é a Célia aqui, Oi, Célia, que bom! Fui eu que te fiz a pergunta aí. Pois Então, é! parabéns, viu, pela apresentação, como sempre. Você é ótima. Para falar da estatística, não tem outro nome aqui na Bahia, nosso aqui, né, Irene? Mas, olha, então, eu estou gostando dessa discussão aí, né? E aí eu fiquei pensando aqui, adorei a sua sugestão de uma disciplina estatística, como trabalhar, né? E aí eu fiquei aqui depois pensando que nós estamos falando do ensino de estatística na educação básica, né? Isso. Então eu fiquei pensando, nossa, mãe, é uma coisa que eu vou colocar aqui, mas é em relação aos anos iniciais. Os futuros professores, né? Como preparar lá no curso de pedagogia, que nem espaço direito tem para matemática, né? Para a disciplina matemática. Imagine, no caso, a estatística, trabalhar um pouco com a estatística, né? Nesse anseio, nesse desejo que a gente tem de fazer esse trabalho com o ciclo investigativo, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, e é um trabalho muito bonito, muito lindo. Então, a gente fica pensando também desses professores dos anos iniciais, né? Só nos resta o quê? Os cursos de formação continuada, para a gente poder falar dessa estatística com o ciclo investigativo. Olha, né? eu tenho uma posição assim, parece pessimista, mas não é. Eu acho que a gente não vai mudar os cursos de licenciatura nunca, não. Tá certo? Porque eu já desisti. Acho que é uma guerra inglória, é uma batalha que está perdida, a gente não vai mudar. Talvez agora, porque agora a BNCC, mas também com esse governo ali, também nem sabe o que vai acontecer. Mas a BNCC, aquela BNCC formação, ela está obrigando que os cursos de licenciatura se voltem para formar o professor para educação básica, certo? Sim. Mas mesmo não tenho muita esperança não, tá? Porque isso está arraigado nessa cultura, enfim. Agora, o que pode ser feito, e eu acho que isso a gente tem que batalhar, pelo menos na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, o GT12 também está tentando fazer isso, a gente preparar material, né? Então, esses materiais que a gente está construindo, tanto pela pesquisa quanto nas dissertações, eles têm que virar produto, tá? Assim, literalmente, para ser consumido pela escola. Então, a gente é muito sofisticado, a gente escreve demais, a gente faz um livro, é pesado para ler, você se perde, e de outro lado você fica se cobrando que você tem que ter todos os conceitos. Não, peraí, o professor precisa de alguma coisa mais didática, uma coisa mais enxuta, que possa levar ele de tal forma para ele poder tomar decisões. Eu acho que nós temos um vício da academia, de um rigor científico muito assoberbado, muito acertado. Que muitas vezes não atinge o professor, né? E não adianta, chega o professor não consegue fazer. Eu sei, olha, eu tenho 2 livrinhos, né, do Tratamento de Informação para o Ensino Fundamental e Médio, que é pequenininho, né, é bem pequenininho, só tem 4 sequências didáticas, e o segundo, que é do Tratamento da Informação ao Letramento, que é muito mais robusto, eu acho ainda, quero escrever mais isso, mas é muito pesado. Olha, no livrinho azulzinho, eu já tive professor que falou para mim assim, professor, eu fiz tudo, eu consegui fazer tudo que a senhora mandou, eu fiz. Agora, do outro, eu nunca ouvi. Por quê? Porque é muito mais complexo, você tem que sentar, você tem que... E professor não tem tempo.
Não estou dizendo com isso que a gente tem que fazer receita de bolo, tá certo? Mas eu acho que nós temos que preparar um material, tá? E por isso, Robson, eu fiquei muito contente que você me convidasse, porque eu acho que todos nós temos que fazer uma corrente de socializar esses materiais, tá? Por exemplo, o material do cubo estatístico que a gente fez, que está na dissertação do Cláudio, gente, é fantástico. Para você trabalhar, a gente fez os cubos, e cada face do cubo representa uma variável. A gente tem um artigo que foi aceito pelo Bolema, deve sair agora, tá? Daqui mais um pouco, que a gente vai trabalhar o cubo, só que para variáveis qualitativas. Agora, nós estamos preparando um artigo para trabalhar as variáveis quantitativas. E se vocês querem ver como trabalhamos, vejam a dissertação do Cláudio Santana, né? Eu espero que já esteja lá no site da UESC. A gente trabalhou com o cubo. Então, você vê a dispersão dos dados, literalmente, tá? Porque a gente fez no chão, nós fizemos uma fita métrica, e aí colocamos, cada aluno tem seu cubo. Então, tem aqui altura, massa corpórea, idade, né? A cor do cubo já era o gênero. Então, você, na hora em que você espalha, você já percebe que as mulheres são mais baixas que os homens, que as mulheres são mais baixas, menos pesadas, mas em termos de IMC, não. Então, você percebe, né, e aí o papel dos ostensivos para ajudar, aquele dot plot, não sei se vocês viram, aquele dot plot que o Cláudio usou, a gente fez um banner, pegou aqueles sticks redondinhos que compra na livraria e cola, então cada aluno era um pontinho, e esse pontinho ela colocava lá. E uma coisa importante é que quando eles viram a dispersão, o dot plot das 3 variáveis, aí você vai perguntando qual é mais variável. A massa corpórea. Por que a massa corpórea é mais variável que a altura? Certo? Porque a altura, por mais que a gente coma, não cresce. Agora, se você come demais, você engorda, né? Então, há uma relação, a própria variável vai te contar qual é a distribuição dos seus dados, né? Então, eu acho que falta um pouco isso. É claro que também as condições não são muito boas para se trabalhar na escola, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que envidar esforços. Agora mesmo, o Gleidson, né, meu novo orientando, que vai trabalhar com a função exponencial, ele está trabalhando com tampilhas e alagou aquela ideia do Maurício Feo para fazer a simulação da duplicação acho que de uma ameba, sei lá, ou de uma célula, para você ver como é que você faz fisicamente, olhando o que significa duplicar a cada período, o que significa triplicar a cada período, né? Que é diferente de você crescer constantemente a uma taxa de variação constante, tá certo? Então, o raciocínio de variação, covariação, que está na essência do ensino de funções, é poderoso para entender o que é uma função exponencial, porque a função exponencial, a cada delta x, ele cresce tanto que, de repente, acabou o papel milimetrado e você tem que, né, passar para uma escala logarítmica, tá certo? Então, eu acho que esse esforço devemos fazer, todos nós devemos continuar trabalhando, publicizando, trocando material, né, essas experiências, leva para a sala de aula, quebra a cara, escreve, coloca, socializa com todo mundo, porque aí a gente vai aprimorando, tá certo? Eu acho que é por aí. Eu não tenho esperança na formação inicial, não. Obrigada, Irene. Valeu. Tá certo. Saudades. Tá. Professora, a gente tem mais 2 perguntas. O Leandro está perguntando onde ele poderia encontrar o trabalho do Tiago, se a senhora teria o sobrenome dele, acho que para procurar o trabalho. E, na sequência, tem a professora Adriana, que vai fazer a pergunta diretamente para a senhora. Tá. Boa tarde, professora. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, é um prazer estar aqui ouvindo todas essas reflexões, né, que a senhora tem proporcionado para a gente. E aí, no meio da sua explanação,
eu comecei a pensar um pouquinho em relação à minha formação, né? Por exemplo, eu não tive estatística na minha educação básica. E aí a temática é discutir a questão da estatística na educação básica. Eu fui ter contato efetivamente com a palavra estatística, em todos aqueles modos e tal, já na graduação, né? E aí eu fico pensando, quando a senhora faz alguns elogios em relação a, elogios entre aspas, em relação à BNCC, né, que ela te dá essa abertura, dentro da sua fala, a senhora pontua isso, né, que ela dá essa abertura para você estar trabalhando e tal. Eu não sei qual é a perspectiva que a senhora diz dessa abertura que a BNCC acaba dando para estar trabalhando na educação básica, isso, considerando os territórios, porque, assim, aqui no Pará e no Amapá, a gente tem uma diversidade de povos. Os povos aqui do Pará, eles são divididos em ribeirinhos, quilombolas, indígenas. No Amapá também tem toda essa diferença em um pequeno território. Então, quando a gente pensa a BNCC como algo grande, que vai atender o Brasil inteiro, que vai atender a toda essa camada, eu não consigo perceber essa abertura da gente estar desenvolvendo a estatística em si dentro da sala de aula, uma vez que a gente acaba não tendo toda essa autonomia. Porque quando a gente vai para a prática da sala de aula, a gente até tenta fazer algumas experiências, eu me colocando enquanto professora, tenta fazer alguma experiência, mas a gente é engessado por um currículo, pelos problemas da escola, pelo horário, porque o outro professor está batendo na tua porta e diz assim, embora, por uns pais de alunos que chegam e dizem assim, olha, tu não está trabalhando o livro hoje, tu não trabalhou a apostila, o trabalho, enfim. Então, a gente acaba sendo engessado por isso. Então, eu vejo que a BNCC, isso é a minha percepção, minha leitura muito superficial até da BNCC. Quando a gente vai olhar os territórios diferenciados, a gente não consegue atender a necessidade desses povos. Coloco um exemplo muito, assim, muito enfático, que são comunidades indígenas que eu trabalho. É muito difícil a gente chegar nas comunidades indígenas e discutir, talvez, conceitos estatísticos, uma vez que nem formação específica para isso a gente tem. E aí vem a preocupação, no sentido de que a gente não vai conseguir mudar a licenciatura e a falta de incentivo que esse governo está tendo das não formações continuadas, né, dos cortes nas universidades, e não está provocando essas discussões. Aí a minha questão, nem sei se é uma pergunta, mas é assim, como a gente vai conseguir desenvolver essas experiências para atender esses grupos diversos, em territórios diversos, com pessoas diversas, com vários efeitos que são casados em mim, enquanto eu tive um tipo de formação, e os efeitos que são casados nos outros, que eu estou formando, me colocando na condição de professora. É mais nesse sentido de como dar conta disso. Tá. Bom, eu não sei especificamente como a BNCC vai trabalhar os diferentes territórios, mas eu queria que você olhasse uma experiência aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, tá? Você entra na internet e procura. Acho que tem a Luana, que está por ali também, ela foi professora lá. Lá eles têm, a proposta deles era uma licenciatura, não era, eles chamam, ele tem um nome, vamos dizer assim, interdisciplinar, tá bom? Então, eu não posso, eu acho que hoje a humanidade não tem mais como continuar fragmentado do jeito que está. Tá certo? Então, não adianta mais eu só saber matemática, eu só saber biologia. É claro que eu não dou conta nem de matemática, quanto mais vou dar conta de matemática, física, química e biologia, né? Mas eu acho que nós temos que pensar, não sei se a BNCC, formação, vai enveredar as instituições, eu também não tenho mais esperança nisso, né? Eu acho que a gente se burocratizou tanto no ensino superior, quanto no ensino
tal, que a gente, de fato, tem engessado. De fato, você tem que dar conta de aquele conteúdo que está ali. Eu também, não é que eu já perdi a esperança, não é isso, mas eu não acredito que isso venha a ser mudado, tá certo? E tudo indica que vai piorar. O que a experiência da Bahia tem feito? A Bahia tem uma experiência, no material que eu expus hoje, nas referências, tem os sites, tem 2 materiais lá da FECIBA, da Feira de Ciências e Matemática da Bahia. Eu não tenho esperança que nas 3 ou 4 horas de sala de aula que você tem, você vai fazer muita coisa. Não tenho essa esperança, não, tá? De fato. Mas o que pode ser feito? E claro que isso vai depender muito da vontade, da gana, do quanto você está engajado, e quanto você consegue engajar a tua escola, a teu coordenador, o teu diretor. Eu acho que esses diretores das escolas, né, que têm um compromisso, que olhem aquela comunidade diferenciada, de forma diferenciada, eles têm como fazer propostas, certo? A gente tem visto aqui, nesse projeto da Feira de Ciências e Matemática, os professores receberam formação online, né, e o mote era: participe da Feira de Ciências, você vai ganhar alguma coisa. E os professores foram se engajando, e foram apresentando e fazendo coisas que, assim, só de você ver, em alguns casos, são maravilhosos, tá? Então, eu sempre conto essa história do trabalho das meninas quilombolas, né? Érico Cardoso é um município aqui, não tem mais do que 17 mil habitantes aqui na Bahia, é o município mais negro do Brasil, e depois do censo de 2010, o IBGE fez uma manchete que foi publicado em todos os jornais, de que Érico Cardoso era o município mais negro do Brasil. O que aconteceu com a cidade? A cidade ficou super baixo astral, né? Com vergonha de ser... Só que a professora de geografia, ela disse: por que vamos nos envergonhar? Não, nós vamos fazer disso o orgulho dessa cidade. O que ela fez? Chamou os meninos, falou: vamos concorrer, vamos fazer um projeto, vamos concorrer. O que eles fizeram? Eles elaboraram um instrumento e perguntaram para os meninos como eles se autodeclaravam enquanto raça. Olha a pesquisa estatística. Aí, depois disso, eles fizeram palestras, foram visitar as fazendas dos quilombos, a avó de uma das meninas é quilombola, e ela foi fazer palestra. Enfim, depois de tudo isso, elas passaram o mesmo instrumento para ver como agora os meninos, depois dessa intervenção, se autodeclaravam, né? E elas verificaram uma maior taxa de autodeclaração como negro, tá? O trabalho foi tão, assim, o trabalho é tão lindo, que ele foi premiado aqui na Bahia, foi premiado na FEBRAS e foi para os Estados Unidos, representando o Brasil. Érico Cardoso é uma cidadezinha de 17 mil habitantes. A professora era de geografia. Duvido que ela tenha feito estatística, duvido que ela tenha feito um teste de quadrado, um teste de Mach-Newman, nada disso. Ela só pegou o bom senso dela, fez uma coleta de dados, fez todo um processo de intervenção, e a escola, essas 2 meninas ingressaram na universidade. Certo? É claro que a gente não pode pensar em essas exceções, isso devia ser a regra, né? E eu espero, com essa mudança que vai ter no ensino médio, os itinerários formativos, levem para isso. Essa é uma esperança, mas também, assim, é uma esperança que não é tão esperançosa, porque, às vezes, a gente acaba perdendo as esperanças, né? Mas eu vejo que enquanto nós pudéssemos trabalhar, tá? Enquanto o professor engajar o seu entorno, os seus pares, seus colegas, às vezes não dá, às vezes as pessoas estão cansadas, às vezes as pessoas não querem, e você acaba se estimulando. Mas na medida que você possa mobilizar outras pessoas e fazer um trabalho diferenciado, você pode fazer muito, tá? Dá uma olhada no currículo desse curso, dessa universidade,
tá? Eles têm uma proposta completamente diferente. E, infelizmente, nós somos tão cartesianos que parece que essa proposta vai se esfacelar, porque nós não conseguimos trabalhar em parceria com nossos pares, né? Porque a proposta é 100% interdisciplinar, né? E uma coisa interessante nesse curso, nessa universidade, é que eles cadastraram como professores convidados aquele pescador aquela pessoa que era uma pessoa anciã, daquela comunidade de pescadores, daquela comunidade de indígenas, que ainda sabiam falar a língua nativa. Eles foram levados à universidade para compartilhar os saberes deles. Então, há iniciativas, há esforços. É uma pena que a gente não tenha uma política pública que desse relação a isso. E eu acho que nós temos que lutar por isso, ou pelo menos resistir e não desanimar, tá? Eu penso que assim, nós, professores, a gente não é incentivado a estar socializando as práticas outras, práticas exitosas, as práticas mesmo de sala de aula, a nossa convivência, a gente não é trabalhado em nós essa tentativa de fazer a socialização dessas práticas outras, né? Então, a gente acaba fazendo projetos muito isolados e esses projetos acabam morrendo ali com um paperzinho que a gente apresenta na secretaria, ou então submete a um artigo que vai ser lido por alguém lá da Bahia. Eu estou aqui no Norte, mas alguém da Bahia às vezes tem acesso à produção que eu faço, e os meus aqui não têm acesso aos trabalhos que eu estou fazendo, né? E eu volto novamente ao ponto que a gente precisa discutir um pouco também a questão da escola, né? Qual o papel da escola, o que a gente tem enquanto escola, o que a escola deveria estar apresentando. Então, pensar em mudar todas essas estruturas. Nos próprios materiais didáticos que a gente utiliza, eu sou do Norte, amante do Norte e tudo mais, mas eu fui formada por um livro chamado Positivo. E lá no livro Positivo, tinha só coisas que aconteciam lá no Sul, davam muito mais páginas de coisas que tinham acontecido na história do Brasil, que tinham um reflexo muito lá do Sul, do que aqui do Norte, por exemplo, que houveram situações muito interessantes que a gente podia estar discutindo e estar fomentando isso. Então, eu fui me assumir enquanto negra depois que eu estava saindo da universidade, porque antes disso eu não me assumia como negra, não que a escola não permitia que eu discutisse isso, que eu trouxesse essa questão. Hoje eu me assumo enquanto feminista por conta das leituras que eu venho fazendo, por conta dos trabalhos que eu venho fazendo, por conta das vivências que a gente vai tendo. Então, a escola ela não fomenta esse processo de discussão. E aí eu penso que o problema grande está aí, da gente tentar reformular, da gente pegar nossas práticas e socializar com os nossos pares e apresentar, e não ficar focando muito nas práticas exitosas. A senhora usou uma palavrinha que, por exemplo, os indígenas compartilharem saberes. Eu já fui a eventos em que a temática era indígena, mas não tinha um indígena na... Acho que a internet da Adriana falhou, a gente não escutou, né? Professora Irene, tem duas perguntas, uma da Flávia e uma do Cássio, tá? A da Flávia estava na frente, mas como a do Cássio é um comentário em cima da Adriana, então eu proponho que a gente... o Cássio faça a sua pergunta diretamente para a professora Irene, e na sequência a gente faz a pergunta da Flávia. Boa tarde a todos. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Essa dificuldade que foi colocada pela Adriana é uma dificuldade que todo mundo sente quando está na sala de aula para cumprir a proposta curricular prevista e essas questões que envolvem a gestão do tempo e tudo mais. Uma solução que eu encontrei, que não soluciona o problema, mas atenua, é utilizar o tempo da aula de outros professores, numa abordagem por meio de projetos. Alguns falam numa abordagem por meio de modelagem estatística, mas a ideia é muito próxima, né?
Então, eu trabalhei com um professor de português, em aulas compartilhadas, matemática com 5 aulas, e português com mais 5, no currículo de São Paulo, no ensino médio, nós tínhamos 10 aulas disponíveis. E hoje, no estado de São Paulo, com os itinerários formativos que a BNCC prevê, em São Paulo nós temos 3, tecnologia e inovação, projeto de vida e eletivas. Com essas matérias novas que foram incluídas, a gente consegue também envolver outros professores no trabalho multidisciplinar. Eu, inclusive, cheguei a pegar a disciplina de Tecnologia e Inovação no estado de São Paulo, então hoje eu tenho 2 disciplinas, eu consigo trabalhar com outros professores, Educação Financeira, Educação Estatística, e com isso eu acabo ganhando tempo e acabo também conseguindo introduzir outros temas da BNCC dentro de um projeto de Educação Estatística. Então, talvez seja interessante pensar um pouco nisso. A abordagem para projetos, ela pode parecer no primeiro momento uma perda de tempo, mas, na verdade, quando você consegue observar tudo que é possível incluir no projeto, você acaba ganhando tempo. Bom, esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Não sei se a professora Irene gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Obrigado. Não, só que vão ser implementados os itinerários formativos. Eu acho que aí tem alguma chance, né? Mas certamente isso precisa de preparo, tá? Então, eu acho que é o GT12, que é o GT da Educação, da Sociedade Brasileira de Educação e Estatística, GT12, Ensino de Estatística e Probabilidade, acho que nós temos uma grande contribuição a dar. Então, por isso que acho importante esse movimento liderado pela professora Suzy, né, de fazer as palestras, socializar. Eu acho que a gente tem que avançar mais, né? Avançar mais no sentido de fazer chegar essa produção de conhecimento para os professores. E, Adriana, socializa teus trabalhos. Tem muito professor, eu acho que a gente precisa se dar as mãos, né? E começar a trabalhar numa perspectiva colaborativa. Então, eu acho que esse é o caminho, tá bom? Obrigada, professora. Não quero pensar muito assim. Eu acho que tem uma última pergunta aqui da Flávia. Ela pergunta o que a senhora pensa sobre um item que aparece na BNCC de Educação Infantil, expressar medidas, peso, altura, etc., construindo gráficos básicos. Na educação infantil? Olha, isso. Caramba! Porque nós temos um problema sério, que é o registro, e aí você está trabalhando com variáveis contínuas, não? Então, agora, você pode utilizar material apropriado, né? Então, eu vi que tem um trabalho de uma professora, eu não vou saber dizer agora, em que ela fez um varal e fez fitinhas métricas com papel mesmo, dadinho, e então foi medindo cada criança. Então, eu acho que se for trabalhado dessa forma, você pode trabalhar, você pode ordenar, você pode encontrar até a mediana, pode encontrar até a moda, mas, não sei, eu não tenho enveredado muito nesse nível de ensino, mas tem boas ideias. Tem a professora Roberta Boering, que ela está fazendo doutorado agora, que ela está trabalhando com educação estatística na infância, né? Tem um grupo, junto com o GT12, que estão discutindo só isso. Eu acho que seria muito legal se a Flávia se engajasse, porque lá tem muito material maravilhoso para trabalhar estatística na infância. Pessoal, a apresentação a professora Irene já me mandou em PDF, como a professora falou no início. No folder de divulgação, a gente colocou o e-mail do laboratório, né? Então, quem quiser receber, pode solicitar lá no e-mail que a gente encaminha para vocês. Então, acho que a gente vai encerrando, porque o tempo já está bem adiantado, né? Professora, foi um prazer receber a senhora aqui. A gente fica muito feliz porque a gente tem encaminhado alguns trabalhos de conclusão de curso lá na Faculdade de Matemática, usando o letramento estatístico, e sempre
a senhora acaba sendo referência nesses trabalhos, e eu tenho o prazer de receber a senhora e esclarecer algumas ideias, né? A gente fica, de fato, muito agradecido. Tá bom, então eu agradeço, tá? E precisando, estamos aqui na batalha, tentando publicar, né, tornar mais acessível essas publicações para que cheguem aos professores, tá bom? Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Agradeço a participação de todos. E aproveito também para fazer o convite. Na próxima segunda-feira, dia 28, também às 15 horas, a gente vai ter a presença da professora Janete, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre dispositivos móveis, né? E inclusão em tempos de pandemia. Então, assim que a gente encerrar aqui com a professora Irene, a gente já vai divulgar o folder da professora Janete, estão todos convidados. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.